este computador. Estamos também gravando aqui no Zoom. Boa noite, Milton. Boa noite, Fran. Boa Seja noite. muito bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez estamos juntos aqui nesse propósito de impactar vidas. Amém. Não tem dúvida disso. Nós já vamos mandando aqui daqui para ir para vocês uma energia divina. Devolvam para nós em forma de comentários essa energia que estamos mandando daqui aí para vocês. É o seguinte, Milton, te apresenta. Hoje nós vamos falar sobre o mistério do dinheiro sumido. Aquela dor do empresário que não consegue separar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica. Então, em três tópicos, nós vamos falar hoje de faturamento versus lucro real. Vamos falar de o perigo de usar o CNPJ como a tua carteira pessoal, é aquele famoso empresário que saqueia o caixa da empresa. E vamos falar também da barreira definitiva entre o dono e a empresa. Esses são os três tópicos que nós vamos abordar aqui nessa live. Essa live deve durar aqui de 35 minutos, mais ou menos. A gente vai abrir mais 5 minutos para as perguntas. E eu já peço para vocês que estão aí conosco encaminhar essa live para muitas pessoas. Meu querido amigo que está aí conosco, o nosso Miranda, Nonato Miranda, manda esta live aí para muitas pessoas que com certeza iremos abençoar muitas vidas. Pedir para a Gilvanda e a Patrícia também mandar essa live para muitas pessoas. Milton, te apresenta para que eu possa me apresentar, para a gente poder dar andamento aqui na nossa live. Perfeito. Vamos lá. Eu sou Milton Campelo Júnior, sou filho do Deus vivo, sou imagem e semelhança de Deus, como Gênesis 1:26, né? Nasci para governar e ser governante sobre toda a terra. Sou especialista em gestão empresarial e eu acho que eu caí lá no Zoom, mas vamos lá. Sou especialista em gestão empresarial, principalmente especialista em gestão financeira. É uma área que a gente tem trabalhado. Costumo atuar em três principais pontos, que é a estratégia, construção estratégica de negócio, construção e desenvolvimento de processo, desenvolvimento de liderança e principalmente organização financeira. Eu tenho uma frase que tem sido a minha frase a partir de agora, que é: se a tua gestão, se o teu resultado é financeiro, a tua gestão precisa ser financeira. Então, eu estou aqui para contribuir, impactar vidas, ajudar empresários que estejam passando por desafios financeiros e que queiram organizar esse fluxo financeiro para que coloque mais dinheiro no bolso. E é isso, e vamos juntos, né, Fran? Vamos juntos, vamos juntos. Bom, eu sou Francivaldo Ribeiro, filho amado do Deus vivo também, irmão do Milton. Sou lá ativado em Gênesis 1:26 de corpo, alma, espírito e coração todo emandado no rei, no dono de tudo, né, Milton? É isso aí. Sou casado com a Gilvanda Menezes, olhando para a Patrícia aqui, confundi o nome. Com a Gilvanda Menezes, pai da Patrícia Ribeiro e do Luiz Otávio e do João Guilherme. Minha missão de vida é ajudar famílias a construírem sua liberdade financeira através de um método chamado planejamento financeiro. E o propósito, Miltinho? Revelar o Pai, expressar o Pai. É bem por aí. Bom, Perfeito. e o que eu faço, como eu falei para vocês, eu ajudo famílias a construir patrimônio através de uma metodologia chamada planejamento financeiro. Essa metodologia está dentro da ciência da educação financeira. Mas, Milton, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Meu querido Vambora. amigo Nonato Miranda, comenta aí se tu está nos escutando bem, se o som está chegando bem aí para você. E já me manda essa live para muitas pessoas e já deixa aqui as tuas perguntas, tá bom? Vamos lá, Miltinho, o mistério do dinheiro sumido. Por que o empresário trabalha tanto e o dinheiro some? Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo, fazer uma fundamentação. Vou te passar a palavra aqui para te fazer os comentários.
Perfeito. Se, Vamos se lá. você conhece essa situação aqui, ó, na sua empresa, o teu faturamento cresce mês a mês. Porém, os números, o, os números é, cu- o teu caixa vai aumentando o faturamento, a empresa vai aumentando o faturamento, só que nunca tu consegue fazer um caixa como tu gostaria. Em casa, as contas sempre apertam mais e não sobra dinheiro para te fazer o que tu gostaria. No fim do mês, tu trabalhou feito um condenado, lutou, correu, fez o que podia ter feito e o saldo lá na tua conta bancária não reflete todo o esforço que tu fez. Então, você se identifica com pelo menos uma dessas premissas aqui, é porque você deve ficar aqui conosco, Até o final, né, Fran? é para você, É né, para Luiz? você. É isso aí. Então vamos lá. Milton, tópico um: faturamento versus lucro real. O que tu Tá. tem a dizer para os nossos ouvintes e telespectadores que estão aqui conosco? Tem algumas frases que são já batidas no mercado que fala assim: faturamento é ego, lucro é o máximo potencial e caixa é rei, né? Lucro é rainha e caixa é rei, porque com dinheiro na mão você consegue tomar decisão. E aí só daí a gente já consegue tirar algumas conclusões. Muitos empresários acreditam que o aumento do faturamento reverbera diretamente e proporcionalmente no resultado financeiro no bolso. Mas para que isso aconteça, ele precisa entender que o faturamento ele tem que andar colado com o que eu chamo de eficiência empresarial, eficiência de operação. E essa eficiência é a capacidade de eliminar os vazamentos financeiros da tua operação. E aqui eu já trago algum ponto, um outro ponto que é interessante para contextualizar tudo isso, que muitos empresários, por acreditar que o faturamento é o primordial, focam única e exclusivamente em aumentar suas vendas. Não que isso esteja errado, mas quando você olha para um aumento financeiro de vendas, única e exclusivamente para vendas, sem adaptar a sua eficiência, você pode estar perdendo dinheiro. Por quê? Quando eu falo de eficiência, eu estou falando de pequenos vazamentos, que é quando você contrata uma pessoa e essa pessoa fica pouco tempo, você tem que pagar rescisão, é dinheiro indo embora. Quando você tem um processo, esse processo, um funcionário seu faz de um jeito e o outro funcionário faz de outro, e às vezes o tempo de execução completamente diferente, é dinheiro indo embora. Então, resumindo tudo isso que eu estou dizendo, faturamento ele se torna ego porque quando você aumenta o faturamento, que é o seu volume de venda, sem olhar para a tua eficiência, o teu lucro não gera. Você não tem dinheiro em caixa, você não tem dinheiro para sua operação, não tem dinheiro para sua empresa e não tem dinheiro principalmente para você. E aí muito mais importante olhar para a tua métrica de lucro, que o lucro é quando eu tenho o faturamento, que é a nossa primeira linha, pago todos os meus custos e despesas e impostos e investimentos dentro da minha empresa, e aí nós temos a última linha, depois que eu paguei tudo isso. Isso é a lucratividade. Por que que isso é mais importante? Porque tem empresas hoje, inclusive recentemente, o grupo TOC, que é o dono da Tok e Uhum. da Mobile, pediu recuperação judicial, mesmo faturando 1,5 bilhões ao ano. Faturamento bilionário. E por que está pedindo recuperação judicial? Por falta de eficiência. O endividamento está lá em cima, né? Tá lá em cima, eles têm um endividamento de 1,1 bilhões também. Ou seja, eles estão faturando 1,5 bilhões, tem todos os custos e a última linha deles é de 1,1 bilhões negativo. É, bilhão, né? Que é 1,1 bilhão, tá certo? Negativo. Então, isso mostra que quando a gente olha única e exclusivamente para o nosso faturamento, a gente está alimentando um ego que a gente quer falar para as pessoas: olha, minha empresa fatura 1 milhão, fatura 2 milhões, 5 milhões. E a gente Mas mais vê empresário batendo no peito aí, né, Milton? Ó, batendo no peito faturando para um dizer milhão. exatamente, sem analisar a última linha, que é o que de fato vai fazer com que ele tenha qualidade de vida, liberdade empresarial e liberdade financeira. Que aí vem o trabalho de
planejamento financeiro para ele potencializar esses resultados. Exatamente. Eu acrescento mais aí ainda, Milton, no que tu colocou, que tu diz, pô, ele contrata e demite, não é? Às vezes demora a demitir. E demitindo, ele ainda tem o risco judicial, que muito provavelmente pode acontecer, e que aqui no Brasil a gente sabe que a chance É do gigantesco. empregado ganhar é de 95%, vamos se dizer assim. Então, são vários riscos que ele tem na operação por conta de uma ineficiência operacional, ele agrava muito esse risco que Com ele toda tem, certeza. na verdade. Eu, eu tenho uma palestra que geralmente eu faço para falar de eficiência operacional, que eu mostro a estrutura de uma empresa e eu mostro todas as áreas que estão envolvidas nessa empresa. E eu geralmente pergunto: para que serve a sua empresa? Sua empresa serve para geração de lucro. E aí eu faço uma outra pergunta: como que você aumenta a sua lucratividade? 99% das vezes a pessoa fala assim: aumentando vendas. E aí eu mostro que dentro dessas, sei lá, 23 áreas que nós temos aí em média dentro de um negócio, apenas três dessas áreas têm um foco direto na venda. Quando eu falo direto, é assim, eu fiz essa ação, eu estou tendo retorno direto naquela venda. É claro que toda área complementa o resultado da venda, mas o foco direto na venda. Se eu só tenho três áreas de 23, para que serve as outras 20? E É, aí, geralmente, os empresários fecham os olhos para as outras 20, sendo que essas outras 20 são justamente esses pontos de gargalo e de vazamento de dinheiro, que é onde você aumenta geralmente seu custo de operação, só que você não avalia esse aumento. Você não avalia estrategicamente para que você está fazendo aquilo. E você começa a perder dinheiro. Aí vem a parte jurídica, vem a parte de RH, vem a parte de implementação de um sistema equivocado, vem a parte de estruturação de processos errados, controle de estoque errado, compras. Aí eu tenho uma outra frase que é: você ganha dinheiro na compra e não na venda. A venda geralmente é a formalização de um bom trabalho. A compra é onde você abre espaço para margem para botar mais dinheiro no bolso. Então, assim, tem uma série de coisas que podem acontecer em todas as outras áreas que vão consumindo o resultado financeiro faturado e vai te dando prejuízo dentro da tua operação se tu não tem eficiência de negócio. o aumento do faturamento sem controlar processos, né, Milton? É como encher um balde furado. Tu enche, 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 não sabe para onde o E o dinheiro dinheiro vai. vai indo embora. Mesma coisa nas finanças pessoais, eu digo para as pessoas. Se tu pode ganhar mais dinheiro e aumenta, ganha mais dinheiro ganha mais dinheiro e teu padrão de vida vai aumentando mais e tu não consegue controlar as tuas finanças. Então a gente costuma dizer que o empresário, tanto na pessoa física como na jurídica, ele tem que ter a informação, não é? Para que ele possa administrar, para que ele possa controlar, para que ele possa multiplicar. Porque dentro da pessoa PJ, qual a informação que ele tem? Todos os processos que ele montou, que ele vai ter ali os indicadores, não é que ele vai acompanhar aquelas informações que ele tem. Ali ele pode gerenciar para ele poder controlar, aí sim ele vai multiplicar. Na pessoa física, a mesma coisa. Se ele não tiver a informação, que isso ele pode colocar em uma ferramenta, num aplicativo, numa planilha, para ele poder gerenciar linha por linha, para poder ele ter um controle, para poder sobrar. Aí ele nunca consegue transformar todo esse esforço que ele faz na PJ em patrimônio real aqui na pessoa jurídica. Ou seja, ele trabalha, ele aumenta o tamanho da operação. Tu deu o exemplo aí da Tok Stock, né? Uma operação gigantesca com resultado negativo. Então, por quê? Falta de eficiência operacional. E olha que trata-se de um grupo grande, né? A gente tem um exemplo aqui do Matheus, que as ações caíram vertiginosamente na bolsa depois que ele foi descobrir um furo gigantesco no estoque, com todo o controle que ele tem. O estoque estava furado, ele teve que contratar uma auditoria de fora, para os caras chegar aqui para colar no negócio dele para sair demitindo gente, tirando gargalo pelo meio, para poder identificar o que que estava Onde que acontecendo. estava vazando, né? Pois é, por onde que estava vazando. E o buraco do balde era grande, Era grande. não era pequeno, não. E aí você coloca a perder todo o seu esforço
comercial, né? Você está gastando um dinheiro grande em marketing, contratando um time comercial pesado, compradores de alto padrão, porque o Matheus fez um investimento alto nisso, e aí seu dinheiro está sendo jogado todo fora em outra direção, né? E ele lançou, abriu o capital da empresa na bolsa, né? Ele fez ali o IPO na bolsa, se capitalizou, expandiu, e aí o que que aconteceu? Perdeu um valor de mercado absurdo por conta do Dessa exatamente da ineficiência, falta de né? eficiência operacional, que é o que nós estamos falando aqui, não é isso? É, é isso aí. Miltinho, vamos aqui para o nosso item 2. Nós dissemos que o mistério do dinheiro sumido, nós íamos destrinchar isso aqui para os nossos telespectadores em três tópicos. Agora vamos para o tópico 2: o perigo real de usar o CNPJ como a carteira pessoal do empresário. Eu já vi muito o empresário pegar o boleto da faculdade da filha, E pagar na conta tá na conta da pessoa jurídica. Já vi muito ele pegar outras despesas pessoais e familiares e passar lá no caixa, né, na conta bancária da pessoa jurídica. Aí o cidadão bate no peito, Milton, e diz assim: mas a empresa é minha, é minha. faço o que eu quiser, né? Milton, mesmo a empresa sendo dele, por que que é prejudicial ele fazer isso? Cara, eu vou trazer tópicos mais simples, mas eu quero trazer primeiro um olhar diferente do que provavelmente as pessoas vão encontrar por aí. O primeiro olhar é o seguinte: quando a gente olha para a realidade do mundo hoje, uma das coisas que está sumindo da nossa vida é o dinheiro físico. Verdade. O dinheiro está sumindo. Tá Uhum. cada vez mais Pix, cartão de crédito e débito. Pix, cartão de crédito e débito. O que que isso acontece? Isso leva a gente para um direcionamento de controle governamental cada vez mais forte. O governo vai estar controlando e observando as movimentações financeiras cada vez mais. E aí, em contrapartida, existiram várias outras regras tributárias que estão sendo validadas e implementadas no mercado, que está batendo justamente na movimentação financeira empresarial. Vou dar um exemplo. Antes, uma das coisas que era muito comum dos empresários era fazer essa separação de prolabore, que é o salário do empresário, e esse prolabore ele tem incidência de imposto de renda e a retirada de sócio, que é a distribuição da lucratividade do negócio, que esse não tinha imposto, era livre de imposto. Só que o governo está cada vez mais circuncidando ali, circulando para que consiga controlar sobre isso. E agora a retirada de sócio já é tributado no imposto de Já renda. é, já é tributado a partir do momento que o empresário faz uma movimentação acima de 50 mil mês. Passou de 50 mil de movimentação mês, 10% de tributação. Isso está sendo gradual, né? No primeiro ano está sendo um teste e tal, mas vai chegar aos 10% de tributação. Uhum. E se você faz esse movimento, então a primeira linha inicial de toda essa fala é: se você faz esse movimento, você está fazendo uma movimentação financeira da sua empresa que vai ser ou pro labore ou vai Ou ser retirada. retirada de lucro. Você não tem para onde fugir, você precisa justificar a movimentação do dinheiro que você fez na sua empresa. Por mais que ela seja sua, você tem que justificar para o seu primeiro sócio, que é o governo, o que foi aquela movimentação. Você não comprou nada para a empresa, você não vendeu nada para a empresa e esse dinheiro está saindo. Tá saindo. Então, o primeiro impacto que você vai ter aí é na falta de controle sobre essa movimentação. E existe um cálculo de linha tênue que, até determinado ponto, vale muito mais a pena você esperar o próximo mês para movimentar do que você chegar nos 50 mil e pagar 10%. Para não Você estourar os 30 mil, né? para não estourar os 50 mil. Então, o primeiro ponto é esse: o governo vai estar de olho cada vez mais na sua movimentação e você tem que estar alinhado juntamente com a contabilidade, que nós temos parceiros contábeis também, né, Fran? Sim, sim. E vai precisar estar alinhado isso, senão você vai tomar sustos e talvez o dinheiro que você vai ter que tirar do seu bolso para
Organizar isso aí vai ser grande. E alguns outros prejuízos mais simples. Então, primeiro eu trouxe essa ótica que é uma ótica mais nova e outros prejuízos mais simples. Você perde o controle de movimentação financeira da sua empresa. Você não tem clareza do fluxo do que é seu e do que é da empresa. Você não sabe de forma clara se realmente o teu negócio não está dando certo porque o negócio não está gerando lucro ou é se Ou se és você tu que está que saqueando o está negócio. saqueando o dinheiro da empresa, você perde a clareza do fluxo de caixa e, por consequência, você perde a previsibilidade do que você vai decidir com o teu dinheiro. E aí começa um problemaço, porque acaba, e eu já vi vários casos nisso, como eu mexo muito com organização financeira, de empresários pegarem empréstimos pela empresa e quando a gente vai ver, ele está pagando a estrutura pessoal dele, que está desorganizada, com aquele empréstimo. Já vi muito isso. Quando eu atendi, a gente conta um case, mas não conta nomes e nada. Já atendi um empresário que era exatamente assim, Milton. Ele não sabia o que estava acontecendo no negócio, sem clareza nenhuma para tomar decisões. Então, o empresário ele precisa tomar decisões importantes na vida dele, no negócio dele, todo dia. Agora, quando ele não tem informação, quando ele não tem clareza, aí ele vai tomar decisão no escuro. Vai tomar decisão sem saber o que está acontecendo. E aí, esse cara tomando decisões equivocadas, fazendo empréstimo no nome da pessoa jurídica. E chegou e sentou comigo e botou a culpa todo dia na pandemia. Aí, cara, desde a pandemia para cá, o negócio desandou. Eu não, vamos entender o que aconteceu. Aí, uma lista de empréstimo a juros, cara, porque quando o cara tá tomado, o banco mete a faca, né? Porque ele já está com o nome muito alavancado. Então, juros de 5% ao mês, assim, parecia que o banco era o agiota, né? Parecia até que estava pegando empréstimo de cheque especial, né? Cheque especial, vai de 5% ao mês, com a empresa muito endividada. Aí fomos fazer levantamento, fomos lá no, né, na documentação financeira da empresa todinha, e, pô, a empresa estava faturando relativamente bem, assim, para o tamanho da empresa, e vendendo 180, 200 mil reais por mês e tal. Vamos entender aqui a margem de lucro dele que aconteceu, mas na pessoa física dele, ele sabia zero do quanto ele gastava. Eu perguntei para ele, quanto dá aproximadamente o teu padrão de vida? 15 mil reais. 15 mil reais? É. Bora começar aqui. Só para ele me descrever linha por linha do que ele gasta, né? Linha por linha. Só quando ele me descreveu na contabilidade mental, deu 20. Imagina quando bota no papel, né? Agora vamos checar. Instala o aplicativo no celular e vamos para os primeiros 30 dias. 40 mil reais. A empresa, quando a gente foi para o caixa da empresa, depois que descontava todos os empréstimos, cara, a empresa não conseguia pagar para ele por mês mais de 15 mil reais. Então, assim, a capacidade que a empresa podia pagar para ele era 15 mil. Quanto era o padrão de vida dele? De 45, 50. 40. E a empresa estava cheia de financiamento, ou seja, ele estava fazendo todos os financiamentos da empresa para bancar o padrão de vida dele. Mas o meu padrão de vida é muito simples, cara. É simples, mas está desenquadrado porque Mas eu não tá caro ainda, né? consigo pagar. Eu disse para ele, pensa numa visão de executivo dessa empresa. Tu é o maior executivo dessa empresa. Ela só consegue te pagar 15 mil reais por mês. Como é que vai ser agora? Aí tá bom. Meu irmão, reduzir um padrão de vida de 40 para 15, tu acha que nem existe essa possibilidade? É um desafio para quem acostumou, Tem né? É um tanta desafio. coisa cortar. O cara não vai tirar a filha de uma escola que ele paga 4 mil reais por mês, Aí né? ou ele vai ter que ajustar o custo e eficiência da própria empresa e aumentar o volume de faturamento. Aí sim, ele vai ter que correr atrás de vendas, Pois mas com é, eficiência pois é. Então, mas a culpa era de quem? Da pandemia. da pandemia, Então, a pandemia, ela serviu de cobertor para cobrir a ineficiência de de decisão muitos dele. empresários. Porque eu digo assim, cara, o empresário que tinha reserva, o empresário que estava bem organizadinho, tinha reserva tanto na pessoa jurídica, como a reserva dele na pessoa física,
Ele passou pela pandemia de boa. Teve algum aperto? Teve, usou um dinheiro ali, fez o financiamento para pagar aqui o negócio e tal, mas passou de boa. Agora o cara que quebrou é o cara que já vinha ruim, que não fazia, não tinha capital de giro, que não tinha Sim. reserva para reinvestimento na empresa, que não tinha reserva de liquidez na pessoa física. Esse cara realmente se deu muito mal na pandemia e muitos fecharam as portas, né? Que é o que a gente muito escuta dizer. Mas, Milton, então, esse é um problema que nós identificamos aqui no nosso ponto 2, o perigo real de usar o CNPJ como CNPJ como uma carteira carteira pessoal. pessoal. Nós Fran, só, descrevemos aqui várias situações para o cara se conscientizar. Pode falar, meu. só um ponto aqui de merchan, né? Aproveitando. Quando a Aham. gente vai fazer um trabalho financeiro, uma das coisas que eu costumo fazer com muita clareza é separar dentro da estrutura de movimentação financeira tudo que é baseado na operação, para que ele identifique a margem de contribuição dele, tudo que é variável, fixo, e aí eu dou o resultado da empresa. Após o resultado da empresa, lá no final, eu faço um segundo resultado que é com a distribuição de lucros. Então fica muito claro para. Porque às vezes o empresário acha que a empresa não está dando resultado. Aí eu mostro, não, tua empresa está dando resultado. Mas o segundo resultado aqui, que é a tua retirada sobre o resultado da tua empresa, está gerando um resultado negativo para o teu negócio. E aí fica essa diferenciação muito, muito legal, porque gera o choque visual, né? O cara vai olhar assim, pô, mas minha empresa tá verde. Tá verdinha aqui. Eu que tô deixando ela vermelha. E aí muda o processo de conscientização. E geralmente isso acontece quando o cara mistura a movimentação financeira pessoal com a da empresa. Agora, um outro desafio que nós temos, Milton, é conscientizar o empresário do que ele precisa enquadrar o padrão de vida dele dentro do que a empresa consegue pagar. Ou então ele tem que criar mais uma turbina de gerar dinheiro em outro ramo, em outro negócio, buscar uma renda extra de alguma forma para que ele possa, porque senão ele vai continuar no escuro saqueando o caixa da empresa. E, cara, levar essa conscientização para o empresário não é fácil, é bem difícil, na verdade. Nesse caso, inclusive, é um trabalho que eu tenho total convicção de que você faz muito bem, é mostrar para o cara que ele tem que pegar esses resultados financeiros e comprar ativos, aqueles ativos que vão gerar renda, inclusive passiva para ele. Ah, o cara vai ter um imóvel que gera renda passiva, ele vai ter umas kitnets que ele montou renda passiva, ele vai ter um negócio de autoatendimento ali que gera renda passiva. Então, entender o que é passivo, que só vai gerando despesa para a tua vida, e entender os ativos que podem complementar o teu resultado financeiro. É verdade. Vamos dar um alô aqui para as pessoas que estão conosco. A dona Camila está aqui conosco. Boa noite, dona Camila. Essa live está sendo muito bem sucedida pela sua presença aqui. Dona Camila Doutora presente. Juliana Vasconcelos, boa noite. Façam as perguntas de vocês e pronto. Lab Diagnóstico, que está aqui conosco, façam aí as perguntas de vocês, que estamos chegando aqui no último tópico da nossa live, que o plano era 40 minutos, mas E nunca a gente já bateu, né? 40 minutos, né, meu? E aí estamos chegando aqui no último tópico. Nosso tema principal é o mistério do dinheiro sumido. Para onde foi o dinheiro, né? Para onde foi o dinheiro? E o nosso último tópico aqui é, é a gente chegar exatamente na barreira definitiva entre o dono e a empresa. A solução começa com dois movimentos simples e poderosos, né, Milton? Não precisa de software, assim, do software mais Caro. caro, sofisticado, nem de contador. Os caras contratam um escritório mais top que tem e tal, que precisa mesmo é de disciplina e Um método. ponto, um ponto importante sobre isso, Fran, que é muito importante sobre isso, é você entender as fases que você está vivenciando dentro da tua empresa. Às vezes você está querendo dar um passo maior do que tua perna, que não precisa. Tem passos maiores que a perna que a gente precisa fazer, mas tem alguns que não precisam. E eu costumo dizer que o melhor software, a melhor ferramenta é aquela que funciona. Cara, se tá funcionando a tua planilha e tá te gerando controle de organização, ótimo. Se tá funcionando uma IA que tu manda mensagem no WhatsApp e faz o controle, ótimo.
Se está funcionando um caderno, você precisa estudar para melhorar um pouquinho, porque o caderno já está ficando um pouco para trás. Na Mas é unha, melhor né? que não, é melhor que funcione algo do que você implementar alguma coisa que vai te demandar muito dinheiro, muito tempo, e por vezes você abandona no meio do caminho porque não consegue acompanhar o ritmo do aprendizado daquela ferramenta. E aí é melhor fazer o que funciona do que ficar preso em algo que é muito caro e que tem muito empresário que por ego mesmo, cara, eu já paguei esse dinheirão de implementação, agora eu vou continuar, mas não usa a ferramenta Ferramenta complexa, né, para o tamanho do negócio dele, que acaba, às vezes, deixando ele mais confuso do que resolvendo o do que problema. resolvendo. Pois É. é. Ó, olha só, essa parte aqui que nós estamos da live é a parte, a última parte é a parte prática. O empresário pergunta: Milton e Francivaldo, então, irmão, o que eu faço para poder sanar toda essa sangria que está acontecendo na minha empresa? O que que eu devo fazer porque eu não tenho clareza do meu faturamento, eu não tenho clareza do meu negócio, se está indo bem ou se está indo mal, porque está tudo misturado. Qual o passo um, Milton? Primeiro passo é acompanhar Milton e Francivaldo nas redes sociais. Esse é o primeiro. E fazer o nosso workshop aqui no dia Fazer nosso 29, né? workshop. Que nós vamos falar muito sobre isso. Perfeito. Tem que participar dessas coisas, tem que estar no ambiente certo, tem que estar com pessoas que fazem isso todos os dias para facilitar o teu caminho. Às vezes a pessoa fica batendo com muita força, murro em ponto de faca, né? Em ponta de faca cara, não precisa. Às vezes você está no ambiente certo, vai acelerar o teu processo. Então, simplificando isso, a primeira coisa, Frank, que eu digo para o empresário é comece a controlar toda a entrada e saída. Simples mesmo. Cara, tudo que entrou e saiu, controla. Bota qual foi o fornecedor ou cliente que pagou ou recebeu, coloca a data, coloca o valor e tenta categorizar aquilo. Ah, isso aqui foi uma saída para salário, isso aqui foi uma saída de aluguel, isso aqui foi uma entrada de venda do meu serviço. Simples, porque quando você faz isso, você está iniciando o processo de construção de um fluxo de caixa. E com esse fluxo de caixa, você começa a identificar dia a dia qual foi o dia que você teve resultado e o dia que você não teve. Poxa, no dia 2 eu trabalhei muito, gerei uma energia grande, mas eu tive mais despesa do que receita. Eu já começo a ter essas pequenas clarezas. Baseado nisso, a gente consegue construir uma série de outras ferramentas poderosas para tomar decisão, que é afinar o fluxo de caixa, construir uma base de DRE para fazer uma comparação do resultado do exercício com a movimentação de caixa, que existe diferença. Fazer a separação da tua conta pessoal, da tua conta jurídica. Como é que eu faço isso de forma simples? Cara, abre duas contas, define um valor mensal que você precisa para manter a tua estrutura de vida pessoal. Padrão de vida, né? Transfere. Transfere esse volume financeiro mensal e organiza a sua vida. Chama o Francivaldo. Francivaldo, olha, eu preciso organizar minha vida aqui com X reais por mês. Me ajuda. E o Francivaldo vai fazer todo um plano estratégico para você conseguir vencer essas barreiras, enquanto a gente vai trabalhando ali a estruturação da tua empresa para que você tenha mais resultado. Então, são coisas simples. Comece pelo básico, comece pelo mais tranquilo. Faça essas definições, que só isso são ferramentas poderosas que muita gente vai negligenciando, achando que precisa fazer um curso melhor, aprender IA de uma forma absurda. Cara, você precisa se desenvolver, aprender, mas precisa fazer o básico bem feito. O arroz com feijão bem feito vai te dar muito mais resultado do que você ter uma obesidade mental com um monte de conteúdo que às vezes você não vai conseguir colocar em prática, que vai estar só sendo mais um passivo seu porque você está pagando por aquilo. É É isso. verdade. Verdade. Então, passo a passo aí de ações práticas, só reprisando aqui o que o Milton falou para vocês, eleja um prolabore que possa te ajudar e que tu tenha um controle, que tu tire um valor do caixa da tua empresa que não comprometa o caixa da empresa. Dois, contas de pessoa física e pessoa jurídica totalmente separados. Abre uma conta da tua pessoa física e paga as tuas despesas familiares na conta da pessoa física
e abre a conta da jurídica e deixa a conta da jurídica para pagar as coisas oriundas da pessoa jurídica. Paga as contas pessoais com o que tu retirou de prolabore da tua empresa ou se tu decidiu fazer uma retirada de sócio, tá tudo certo. E o três é regras claras e fixas. Documentar tudo o que acontece na tua pessoa física para te poder ter controle e documentar tudo o que acontece nas finanças da tua pessoa jurídica, para que a gente possa ter controle absoluto. Então, esses três passos simples que o Milton te passou aqui já é o arroz com feijão suficiente para o cidadão ter um bom resultado, não é isso, Milton? Cara, resolve aí pelo menos 60% dos problemas. Pelo menos. Fran, Maravilha. a Otimizar mandou uma mensagem aqui. Amigos, com muita modéstia, com as experiências nos altos e baixos da carreira empresarial, eu aprendi a aplicar na minha operação duas ferramentas potentes. A primeira, logística reversa em toda a estrutura. Acho que a segunda ele ainda deve estar escrevendo. Segunda, Segundo, aplicar sempre menor custo em toda a operação e sempre identificar a pessoa que paga a compra e faz a e fazer a aproximação com ela. A logística reversa ela é muito interessante porque você identifica a ponta, né, de trás para frente. Então você vai experienciar o teu negócio com a visão de cliente. E aí você vem de trás para frente vendo todo esse processo. Inclusive existem profissionais que fazem isso, que são clientes ocultos, né? Ele vai experimentar todo o processo estruturado da tua empresa e ali você vai identificando gargalos. E ali, identificado esses gargalos, você vai atacando cada um desses gargalos para ir resolvendo o problema do teu negócio, que isso é a base da eficiência. Estruturar processos, padronização, desenvolver as pessoas para fazer melhor e criar estratégias de desenvolvimento. E o segundo, que é aplicar sem menor custo em toda a operação. Ou seja, o que você está trazendo nesse segundo ponto é a minha frase. Você ganha muito mais dinheiro comprando do que vendendo. isso, e é muito mais. A venda é uma formalização de um bom trabalho. Quando eu faço uma logística reversa e tendo meus gargalos e eu melhoro o meu processo de compra, reduzindo o custo da minha operação, eu estou ganhando margem para fazer um bom processo de vendas. E aí eu posso escolher duas formas de estruturar essa margem. A primeira forma, eu vou é, capilarizar, eu vou aumentar meu espaço de mercado, diminuindo meu preço, porque eu tenho margem, eu compro mais barato, eu posso diminuir, ganhar mercado e depois ir aumentando gradualmente, ou eu posso manter o mesmo preço que a concorrência, mostrando meus diferenciais, vendendo no mesmo volume, porém eu estou colocando mais dinheiro do que a grande maioria, eu posso reinvestir esse dinheiro porque eu tenho mais margem. Então, perfeito, otimizar. É isso mesmo. Tem que olhar esse modelo reverso para estruturar teu processo e amplificar a melhoria do teu negócio. E tem que trabalhar os custos. Tem uma frase do grupo 3G Capital, que é do Jorge Paulo Lemann, que eles Isso. falam que custo é igual unha. Sem Sempre tem cortar toda espaço para semana. cortar mais. Sempre É tem. isso, já escutei. É verdade. Emilton, nós estamos, quando tu falou aí em expansão de mentalidade, em novos ambientes, né, andar com novas pessoas, isso é fundamental porque, olha só, não é a minha empresa que bateu no teto. É a minha cabeça que bateu no teto. É a minha mentalidade que bateu no teto. E quanto mais eu vou expandir a minha mentalidade, mais eu vou ter possibilidades de crescimento. Então, é aquela velha frase, né? Se tu tem novas ideias, tu precisa estar com novas pessoas em novos ambientes para que tu possa ter resultados diferentes e novas ideias. Tu precisa de andar com novas pessoas, novos ambientes. É bem aqui que eu te convido para andar comigo, o Milton e o Marcos Soares, que nós estamos promovendo uma série de eventos lá na cidade de Santo Inês, e dentre eles tem o online, que é o nosso workshop, né, Milton? Que vai Sim, acontecer agora no dia de 29 de maio, às 16 horas. Vai ser passando este sábado
no outro às 16 horas. É Eu e dia 30, dia 30. o 29 é sexta, dia 30. É verdade, dia 30. Desculpa, Milton, desculpa aí a todos vocês. Dia 30. Eu e o Milton, será um sábado à tarde, próximo, passando esse sábado no outro, eu e o Milton vamos estar aqui aprofundando, detalhando sobre a questão financeira da tua vida pessoal e as finanças do teu negócio. Milton, qual a expectativa para esse evento? Cara, muito grande. Costumo dizer que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou apaixonado por transmitir conhecimento, ensinar, adoro fazer palestras, então eu estou super animado em poder trazer mais detalhes da execução prática de tudo isso que a gente está falando, porque a gente vivencia um mundo onde existem muitas pessoas hoje com potencial de fala, mas muita teoria, sem experiência vivenciada. Francisco, tu tem ideia de quantas pessoas tu já atendeu durante todo o teu período Mas eu de te digo atendimento? que já está chegando a casa das 400 famílias. 400 famílias. Eu já É, atendi mais de 300 empresas. Então, assim, são experiências práticas vivenciadas. Vai ser um workshop pensado na realidade, no dia a dia. Não é aquela coisa mirabolante que você às vezes olha, acha lindo o processo mirabolante, mas quando você vai para o dia a dia implementar aquilo ali, é muito longe da tua realidade. Então, a minha expectativa é alto nível de entrega, alto nível de transformação. hora que vamos entregar ferramentas, né, Milton, também para que o empresário possa utilizar tanto na vida pessoal como empresarial, que vão ser de extrema valia para que ele possa aplicar no negócio dele. Na verdade? É isso aí. Perfeito. Show! Pessoal, estamos aqui chegando ao final. Conforme a gente, né, prometeu, andamos aqui no nosso tema que é o mistério do dinheiro sumido da empresa. Para onde foi o dinheiro, né, Milton? Para onde foi? Então, nós andamos aqui em três tópicos nessa live: faturamento versus lucro real, perigo de usar o CNPJ como a carteira pessoal e a barreira a barreira financeira entre o dono e a empresa, a barreira definitiva entre o dono e a empresa, ou seja, como separar as finanças da família com as finanças do negócio, né? Então, eu queria te convidar, meu time, para a gente encerrar aqui essa aula com uma excelente oração, porque o nosso querido amigo Nonato Miranda está aqui conosco e vamos orar pela vida dele e de todos que estão aqui conosco. Perfeito. Eu quero só reforçar uma coisa antes aqui, Fran, que dia 30 vai ter o workshop, mas a gente vai estar aqui quinta-feira agora. Qual vai ser o Isso, horário? Meio-dia. é 13 Não, horas. uma hora da tarde, 13 horas. A No gente vai sábado. fazer uma live na quinta-feira. No sábado, às 14 horas, a gente vai fazer outra live. Na outra terça-feira, outra live. E na quinta-feira, novamente, até chegar o dia Do nosso 30 que vai evento. ser o workshop. Sempre Então, nesse estejam mesmo com a horário, gente. terça, 20 horas, quinta, 13 horas e sábado, 14 horas, né, 14. Milton? A gente vai entregar muito assunto aqui, muito assunto de qualidade mesmo, transbordo verdadeiramente. Milton, reinante, ele tem que levar a palavra de alívio, ele tem que levar a palavra de cura, ele tem que levar a palavra de libertação, ele tem que levar palavra de sabedoria, de instrução. A palavra de instrução é a última palavra, é aquela que tu diz assim, vai e faz dessa forma que vai dar certo, né? Então, Sim, por isso que estamos aqui cumprindo o nosso papel perante Deus, sendo reinante. Reinante não tem a ver com bens materiais. Bens materiais a gente desfruta, é né, meu isso aí. time? É bem por Perfeito. aí. Vamos orar? Vamos orar. Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Pela Tua graça, que é um presente, que é a nossa salvação. Queria te agradecer, Pai, por este momento, pelo transbordo que fizemos aqui de conhecimento. Te agradecer pela vida de todas as pessoas que passaram aqui nesta live e as que vão assistir ela depois, Pai. Abençoe as suas vidas, abençoe as suas famílias, abençoe os seus negócios, Pai. Que onde eles coloquem a palma de suas mãos, a planta dos seus pés, eles continuem sendo multiplicadores. Pai, abençoe a família do Milton, a vida do Milton, abençoe a minha família, a minha vida, Pai, os nossos negócios, para que nós possamos continuar
transbordando conhecimento na vida das pessoas e para que nós possamos continuar honrando e glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Miltinho? Amém. Amém. Valeu, Nonato Miranda, obrigado, obrigado a todos vocês que estiveram conosco e até quinta-feira agora, às 13 horas aqui no nosso Instagram. Um abraço, Miltinho. Valeu. Valeu, um abraço. Satisfação. Valeu, 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 Obrigado a pessoal. todo mundo. Vamos encerrar aqui também a nossa transmissão no Zoom. Um abraço, Milton. Até a próxima. Valeu. Encerrar aqui a gravação.